Olá, estudantes do 7º ano! Vamos dar início a mais uma aula de língua portuguesa e hoje é a nossa aula de número 21. Eu sou a professora Pamela e já vou pedir para que vocês selecionem o material para a aula de hoje. É o caderno e as folhas de anotação, caneta, lápis, borracha e, se tiver disponível na sua casa, o dicionário. Na sequência, também já peço que anotem no caderno ou nas folhas a data de hoje e o número da nossa aula. Um tempo para a organização do local de estudo. Material organizado, data anotada, número da aula anotado também. Então vamos dar início à aula de hoje comentando sobre as aulas que temos trabalhado desde a aula 18. Já vou adiantar para vocês que a aula 21, ou seja, a aula de hoje, é a última dessa sequência bem especial que nós temos feito durante os nossos últimos 4 encontros, que é a semana de olho nos textos, focada na compreensão leitora. Temos trabalhado sobre o tema da mobilidade urbana e lembram-se que a cada aula trabalhamos com textos de gêneros diferentes. Vimos notícia, reportagem, artigo de opinião. E o que será que vai aparecer na aula de hoje? Vamos conferir? Lembrando que hoje faremos um fechamento dessa sequência. Vamos relembrar o que fizemos na aula anterior? Então vejam só, estamos trabalhando até aqui com o tema da mobilidade urbana. Nós vimos na última aula o artigo de opinião que tratava sobre a possibilidade do uso da bicicleta vir para renovar os transportes nas grandes cidades. Nesse artigo de opinião, vimos que a tese do autor é justamente favorecer esse uso da bicicleta, por esse meio de transporte apresentar muitas vantagens para a saúde, para o meio ambiente. Inclusive apareceu um tema bem atual, que é a crise sanitária causada pela Covid-19, e especialmente a bicicleta vai entrar nesse contexto porque ela traz uma possibilidade no transporte individual que pode garantir o distanciamento social e também ser benéfica para outros fatores. Então, nós selecionamos algumas questões para trabalhar especificamente sobre esse texto, conseguimos compreender um pouco sobre o que é uma tese, o que são argumentos, como que o autor fechou o texto, concluiu os seus argumentos. Também vimos elementos específicos como o título, como a data de postagem, como que esses argumentos funcionaram dentro do texto. Então, o texto 3, que foi o artigo de opinião que trabalhamos na aula passada, trouxe todas essas informações para nós. O que mais fizemos? O trabalho com as questões, fizemos 7 questões, continuamos trabalhando com o gabarito, lembram-se? A cada questão preenchíamos um gabarito, que é algo específico que estamos trazendo nessas últimas semanas. E ainda apresentei rapidamente no final da aula dois elementos que fazem parte da aula de hoje, para que vocês pudessem pensar sobre o que iríamos abordar aqui. Então segue a imagem novamente com um gráfico e uma fotografia de uma professora muito especial que colaborou bastante para a aula de hoje. Nós vamos ver isso lá no final, tudo bem?
Vamos relembrar como temos feito nas últimas aulas. O modelo que vamos utilizar é este modelo que aparece no centro da tela, dentro do retângulo vermelho. Prometo que é a última vez que eu falo isso dentro dessas 4 aulas. Tudo bem? Então, na aula de hoje, nós vamos pensar um pouco sobre tudo o que temos estudado até aqui. Vamos relembrar um pouco de cada texto. Não, pessoal, nós não faremos a leitura de todos os textos que trabalhamos. Nós vamos apenas relembrar qual foi o tema que eles nos trouxeram e aí partir para a análise de um último texto em especial agora na aula 21. Então, vamos juntos analisar. Nós conversamos nas últimas aulas sobre o perfil do ciclista de uma das capitais que foram mencionadas nos textos anteriores. E é nessa informação que vamos focar agora no texto da aula 21. Vamos relembrar o que vimos até aqui. Na aula 18, trabalhamos o texto 1, que tratava sobre mobilidade urbana de um modo geral. Na aula 19, trabalhamos o texto 2, intitulado Conheça o Plano de Mobilidade Urbana de Curitiba, que se tornou referência mundial. Na aula 20, nós trabalhamos o texto 3, um artigo de opinião, intitulado Chegou a Hora das Bicicletas. Diferente dos textos anteriores, o terceiro texto focou apenas na bicicleta. E agora, na aula 21, nós trabalharemos o texto 4, intitulado Cidades, Perfil do Ciclista no Brasil, Curitiba. Pergunta para vocês. Vocês acham que o texto de hoje é um texto longo ou ele pode ser um texto com imagens? Vamos conferir? Bom, pessoal, antes de apresentar o texto de hoje, propriamente dito, quero fazer alguns comentários sobre como foi feita a seleção e o que ele representa dentro desse tema que estamos discutindo. Percebam que nós estamos trabalhando a mobilidade urbana, um tema mais geral. Nós focamos em uma das capitais brasileiras, que é a cidade de Curitiba, e agora nós vamos discutir especificamente sobre uma alternativa para a mobilidade urbana, que é a bicicleta. E essa pesquisa que vamos conhecer hoje tem tudo a ver com isso. Por quê? Porque existe uma pesquisa feita por uma organização que trata sobre o perfil dos ciclistas no Brasil. E ela vai trazer dados desde o país todo até um panorama de algumas cidades para que possamos entender um pouco melhor sobre isso. Vamos ler as informações na tela? Hoje vamos estudar sobre o perfil do ciclista curitibano a partir de alguns gráficos elaborados com base na pesquisa Perfil do Ciclista. Uma pesquisa anual, elaborada e realizada pela organização Transporte Ativo. Então percebam que aqui temos informações bem importantes. Primeiro, hoje vamos trabalhar com gráficos. Segundo, dados dos gráficos que vêm a partir de uma pesquisa que é realizada anualmente por uma organização específica, que é a organização Transporte Ativo. Que mais? A pesquisa é realizada em diversas cidades brasileiras, como Curitiba, Florianópolis, e em 2018, além do Brasil, foram incluídas cidades da Argentina e Colômbia. Percebam, pessoal, que com essa informação contida ali no quadro azul, nós podemos evocar todos os textos que temos trabalhado até aqui, e isso tem tudo a ver com todas as informações que lemos. Nós temos ali, então, grandes capitais e cidades como Curitiba e Florianópolis que foram citadas nos textos anteriores por conta do trânsito, por conta da necessidade de repensar o deslocamento da população. E, inclusive, na aula passada trabalhamos com a questão mais global que também envolve cidades da América Latina. Percebam que a pesquisa foi ampliada, inclusive, para algumas dessas cidades. São citadas ali, Argentina e Colômbia. O que mais precisamos saber antes de ir ao texto? A organização Transporte Ativo é vencedora de diversos prêmios de promoção ao uso de bicicletas. Dentre eles, o Cycling Visionary Awards em 2013. Então é uma instituição premiada que está preocupada e voltada
com relação ao uso das bicicletas nas grandes cidades na América Latina, não só no Brasil. E uma informação bem importante que talvez vocês já devam ter acompanhado em aulas de outras áreas aqui na TV Escola Curitiba, é que os projetos dessa organização envolvem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou seja, as ODS. Então, pessoal, quais são os objetivos que estão envolvidos no trabalho dessa organização? Esses objetivos são de diversos campos, mas para o trabalho da organização e visando o trabalho com bicicletas, foram elencados apenas alguns. Vamos conferir? O objetivo 3, de vida saudável. 7, energias renováveis. 8, trabalho digno e crescimento econômico. 9, inovação e infraestruturas. 11, cidades e comunidades sustentáveis. E 13, combater as alterações climáticas. Bem, pessoal, cabe comentar ainda que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável fazem parte de uma agenda mundial na qual estão colocadas algumas metas para que os países participantes que se reuniram na ONU para decidir esses objetivos cumpram até 2030. Tudo bem? Não é nosso foco discutir aqui os objetivos de desenvolvimento de uma forma ampla, mas é bem importante apresentar isso para vocês, para que saibam qual é a relevância de discutir o tema da mobilidade e da bicicleta. Vamos ao texto de hoje? Hoje trabalharemos com o texto 4. Então, diferente de notícia, reportagem, artigo de opinião, hoje teremos gráficos. Nós precisamos então analisar no gráfico que aparece na tela para vocês muitos elementos importantes. Comentário. Lembram-se que quando iniciamos esse trabalho sobre compreensão leitora lá na aula 18, nós fizemos toda uma classificação de elementos, estratégias de leitura e gêneros textuais? Pois é, para ler um gráfico, assim como os demais textos, nós precisamos mobilizar especialmente a nossa leitura das imagens, a leitura mais visual, pois esse é um texto verbal e não verbal. Tudo bem? Vamos conferir as informações? Acompanhem com a professora então. Nós temos aqui o título, um gráfico sempre trará um título. O que mais temos? A fonte, de onde foi retirado o gráfico que nós vamos trabalhar na aula de hoje? Da organização Transporte Ativo, Perfil do Ciclista Urbano 2018. E logo abaixo temos ali a referência. Quais elementos ainda precisamos analisar dentro do gráfico antes de focarmos na leitura em específico? A cidade de Curitiba. Ela está sendo apresentada no centro do gráfico, pois é uma das cidades que foram pesquisadas dentro de um rol de outras capitais e grandes cidades, como comentamos já no slide passado. Então temos aqui título, fonte e o tema principal, que é o perfil do ciclista no Brasil, mas na cidade de Curitiba. Então percebam que o título traz o geral, mas no gráfico trazemos a capital. O que mais temos aqui? Esse gráfico é formado por outros gráficos menores e de tipos diferentes. Nós temos os gráficos de setores, que são esses em formato circular que vocês estão acompanhando agora na tela. E trazem alguns critérios, como motivação para começar a utilizar a bicicleta como modo de transporte urbano, problemas do dia a dia, aqui na lateral direita superior, na lateral direita inferior, motivação para pedalar mais, na lateral esquerda inferior, motivação para continuar pedalando. Nós temos ainda um gráfico de colunas, que traz desenhos sugestivos e por isso pode ser também chamado de gráfico pictórico, cujo critério são principais destinos, e um gráfico de barras em amarelo logo acima da palavra Curitiba. Bem, pessoal, o que é esse monte de informação? Olha só como a leitura do gráfico exige que nós façamos uma ida e volta e uma compreensão entre a linguagem verbal e não verbal. Nós temos colocado ali no gráfico uma pesquisa ampla, que podemos inferir a partir do título,
e depois a capital onde essa pesquisa foi realizada e o local onde os ciclistas foram ouvidos, que são os ciclistas curitibanos. E por isso esses dados foram elaborados de acordo com essas respostas e aparecem nesse gráfico. Conseguiram compreender a importância de analisar primeiro antes de ver as informações? Mas, professora, eu não estou conseguindo ler o que está dentro de cada gráfico. Calma, e essa parte nós analisaremos nas questões. Tudo bem? Vamos dar prosseguimento e vamos iniciar com as perguntas da aula de hoje. Texto 4. Questão 1. Observe o gráfico e responda. A. Qual é o título do conjunto de gráficos? B. Qual é a fonte? C. Quais são os critérios analisados relacionados ao uso das bicicletas que são abordados em cada gráfico? E D. Os dados obtidos dizem respeito a qual capital brasileira? Como combinado, deixo a imagem do gráfico na sequência na tela para que possam fazer a atividade. Então, estudantes, conseguiram observar esse gráfico, coletar as informações necessárias? Caso não tenham conseguido coletar alguma, mesmo eu tendo comentado anteriormente, vamos conferir agora. Questão 1. Vamos responder gradativamente, apresentando cada informação com calma. Afinal, o gráfico é a primeira vez que está aparecendo aqui na aula. Questão 1. Observe o gráfico e responda. A. Qual é o título do gráfico pictórico? Cidades, perfil do ciclista no Brasil. Tranquilo, pessoal? Isso nós já tínhamos visto lá no comentário que a professora fez quando apresentou o texto para vocês. Vamos continuar? Cidades, perfil do ciclista no Brasil. Anotem aí na sua folha ou no seu caderno. B. Outra questão que tínhamos que responder. Qual é a fonte? O que é uma fonte? É de onde foi retirado esse texto. Portanto, o texto foi retirado da Organização Transporte Ativo, perfil do ciclista no Urbano 2018. Foi retirado do site, então vocês deveriam ter anotado aí que a fonte é a Organização Transporte Ativo, perfil do ciclista urbano 2018. Percebam que o gráfico
faz um recorte bem específico sobre o uso da bicicleta. Então, não é em qualquer espaço e o próprio título da pesquisa já vai trazer essa especificação. Trata-se do perfil do ciclista urbano e no ano de 2018, especificamente na nossa aula, esse ciclista é o ciclista curitibano. Caso vocês tenham curiosidade de saber como são esses dados para outras cidades, podem acessar o site para procurar. C. Quais são os critérios analisados relacionados ao uso das bicicletas que são abordados em cada gráfico? Então, comentamos anteriormente que esse gráfico é formado por um conjunto de outros. Então, quais que são esses critérios? Que vão ser, na verdade, o título dos outros gráficos. É a motivação para começar a utilizar a bicicleta como modo de transporte urbano, os problemas do dia a dia, a motivação para continuar pedalando, os principais destinos, a motivação para pedalar mais. Então, todos esses elementos foram considerados nessa pesquisa. Aqui na questão, esses elementos estão pequenos, mas na tela anterior vocês puderam ler e fazer essa análise. Então, vamos conferir a nossa resposta agora. Os critérios são motivação para começar a utilizar a bicicleta como meio de transporte urbano, motivação para pedalar mais, motivação para continuar pedalando e principais destinos e problemas do dia a dia. Letra D. Os dados obtidos dizem respeito a qual capital brasileira? Essa resposta era bem explícita, né, pessoal? Dizem respeito à capital de Curitiba. Então, pessoal, agora, a partir da questão 2, nós vamos retomar o uso do gabarito, tudo bem? E depois de termos feito toda a análise textual do gráfico, verificado fonte, títulos, critérios, agora temos condições e conteúdo para responder as questões que virão na sequência. Vamos conferir juntos? Questão 2. Qual é a finalidade do gráfico Cidades, perfil do ciclista no Brasil? Alternativa A. Ilustrar uma pesquisa feita com ciclistas. Alternativa B. Informar sobre o perfil do ciclista curitibano com base em critérios definidos. Alternativa C. Enumerar os motivos pelos quais se usa a bicicleta na cidade. E D. Apresentar a faixa etária e os problemas enfrentados pelo ciclista no dia a dia da cidade. Pessoal, deixo na tela então para que possam responder as questões e na sequência corrigimos. Então, estudantes, vamos retomar? Qual era a alternativa correta? Qual a finalidade do gráfico? É a alternativa B. Informar sobre o perfil do ciclista curitibano com base em critérios definidos. Fizemos o trabalho com essas informações até de forma um pouco repetitiva, não é mesmo? Então, nessa questão em específico, já vamos direto para preencher nosso gabarito. Questão 2, alternativa B. Estudantes, vamos à questão 3? Olhem lá comigo. A respeito da faixa etária do ciclista curitibano, é correto afirmar que... Professora, mas cadê as alternativas? Primeira coisa, pessoal, que precisamos analisar nesse caso, primeiramente, é o gráfico. Observem, então, título, a porcentagem, lembrando que foram ouvidos os ciclistas curitibanos, você já tem uma demarcação do espaço, e percebam também que é um gráfico de colunas. Vamos fazer a análise do gráfico inicial para depois ir para as alternativas.
Então nós temos ali no eixo da esquerda vertical a porcentagem de ciclistas que foram ouvidos. O título do gráfico de colunas é faixa etária e no eixo inferior nós temos qual foi a faixa etária compreendida, até 14 anos e 65 anos e mais, que é a última coluna. Quais são as alternativas então para que possamos responder ao que a questão nos pede? Alternativa A faixa etária de idosos, 65 anos ou mais, não utiliza bicicleta. Alternativa B, adultos entre 35 e 54 anos representam metade dos usuários de bicicleta na capital. Alternativa C, jovens entre 25 e 34 anos são parte da população que mais utiliza a bicicleta como meio para se deslocar. Alternativa D, jovens entre 15 e 34 anos representam mais da metade dos usuários da bicicleta como meio de transporte. Deixo na tela então, pessoal, o gráfico e as alternativas para que possam responder. Na sequência, faremos a correção. Então, pessoal, conseguiram pensar um pouco sobre as alternativas e sobre o que a questão pedia? Aposto que tem gente aí falando, poxa, mas essa aula é de português, não é de matemática? Pois é, pessoal, mas isso faz parte das estratégias e da compreensão leitora. Então, vamos ver o que as alternativas nos apresentavam? Na letra A, faixa etária de idosos não utiliza bicicleta. Isso não é verdade. Percebam que ali na última coluna nós temos sim informantes com 65 anos ou mais, ciclistas que utilizam a bicicleta. Então essa alternativa está incorreta. Letra B, os adultos entre 35 e 54 anos. Então o que vocês tinham que perceber? Agora, nesse momento, vocês precisavam relacionar duas colunas para mobilizar os conhecimentos para a alternativa B. Então seria aqui a coluna de 35 a 44 anos e a de 45 a 54. A alternativa B está compreendendo essas duas informações e mesmo assim ela está incorreta. A alternativa C ia fazer a mesma relação. Vocês teriam que pegar a faixa etária dos 25 e 34 anos e analisar apenas essa informação. E a letra D compreendia 15 e 34 anos, ficando então qual a alternativa como correta? A alternativa D. Os jovens entre 15 e 34 anos representam mais da metade dos usuários da bicicleta como meio de transporte. Mais além, estudantes, se somassem a porcentagem dessas duas colunas, teríamos em média 60% desses usuários. Tudo bem? Gabarito, questão 3, letra D. Vamos agora à questão 4. Questão 4. Compare os gráficos sobre os problemas enfrentados no uso da bicicleta como meio de transporte no Brasil e em Curitiba e marque a alternativa que apresenta a afirmação correta. O que vocês vão fazer nessa questão, pessoal? Vocês vão comparar dados que foram retirados do Brasil, em um modo geral, que está representado pelo gráfico de colunas,
E os dados com os mesmos elementos analisados, mas para a capital Curitiba. Tudo bem? Então vou ler juntos os gráficos com vocês e na sequência lemos a alternativa. Vamos lá. No Brasil, gráfico, principal problema enfrentado no uso da bicicleta como meio de transporte. Então, no eixo vertical, na esquerda, temos a porcentagem de ciclistas que respondeu à pesquisa e no eixo horizontal temos ali os elementos, como a falta de segurança no trânsito, falta de segurança pública, falta de sinalização, falta de infraestrutura adequada, outros e sem resposta. Todos esses foram problemas retirados de acordo com os dados obtidos lá na entrevista com os ciclistas. Em Curitiba, que tem um gráfico de setores, cujo título é Problemas do Dia a Dia, aparecerão os mesmos elementos. O que vocês farão na sequência? Analisarão a porcentagem dessas respostas para identificar os principais problemas. Na sequência, leio com vocês novamente a questão e as alternativas e para responderem deixo na tela os gráficos. Vamos ler as alternativas? Alternativa A. O principal problema que os ciclistas enfrentam é a sinalização, 1,9%. Alternativa B. A segurança no trânsito e a infraestrutura são consideradas em mesma proporção pelo ciclista, tanto no Brasil quanto em Curitiba. Alternativa C. Para o ciclista curitibano, o principal problema enfrentado no dia a dia é a infraestrutura, 44,9%. E a alternativa D. Os gráficos apontam que o principal problema enfrentado é a segurança pública. Como combinado, deixo na tela para que possam responder a questão. Vamos analisar qual era a alternativa correta então? Coloco na tela novamente os gráficos. Dessa vez eles estão com a visualização bem reduzida, mas vamos fazer uma análise ali. Alternativa A. O principal problema que os ciclistas enfrentam é a sinalização. Percebam que eu destaquei para vocês, tanto no gráfico de colunas que trata sobre o Brasil, quanto no de Curitiba, a questão da sinalização. E já podemos identificar que a porcentagem é bem menor em relação aos outros problemas. Então, a alternativa A está incorreta. B. Segurança no trânsito e infraestrutura são consideradas em mesma proporção tanto no Brasil quanto em Curitiba? Vejam a marcação em ambos os gráficos. É na mesma proporção. Lá no Brasil nós temos 40% dessa porcentagem e em Curitiba 39%. Então a proporção não é a mesma, o que inviabiliza a alternativa B.
A alternativa C, para o ciclista curitibano, o principal problema enfrentado no dia a dia é a infraestrutura? Essa informação é correta. Portanto, em comparação à realidade apresentada no Brasil, que traz na letra D os gráficos sobre segurança pública, nos faz retomar lá a questão C como correta. Então, questão 4, resposta, alternativa C. Gabarito na tela para vocês. Questão 5. De acordo com o gráfico, a maior porcentagem dentre as motivações para o uso da bicicleta como meio de transporte urbano está representada pelos setores de A. Preocupação ambiental e custo. B. Saúde e preocupação ambiental. C. Custo e saúde. E D. Rapidez, praticidade e saúde. Percebam então que temos uma imagem de um dos gráficos daquele gráfico principal apresentado no início da aula, que vocês deverão ler. Esse gráfico de setores circular trata especificamente sobre quais são as motivações para que o ciclista comece a usar a bicicleta. Então, observem o gráfico, deixo a questão na tela para que possam responder a questão. Questão anotada? Responderam? Vamos conferir então? O que vocês tinham que fazer aqui era observar as porcentagens dentro do gráfico de setores. A questão solicitava então, qual a maior porcentagem dentre as motivações? Era só observar ali a questão até das próprias cores. O que temos em maior apresentação? Saúde, rapidez e praticidade, com 27,1% e 35,9% respectivamente. O que nos dá como alternativa correta a alternativa D, rapidez, praticidade e saúde. Nosso gabarito fica então, questão 5, letra D. Questão 6. Com relação aos principais destinos, os ciclistas curitibanos, alternativa A, utilizam bicicleta principalmente para lazer e trabalho. B. Não utilizam bicicleta para fazer compras. C. Utilizam a bicicleta em grande proporção para irem à escola, faculdade. E D. Utilizam mais a bicicleta para compras em comparação ao lazer. Deixo na tela então o gráfico com a questão para que possam fazer a leitura e encontrar a alternativa correta. Questão anotada, pessoal. Vamos já definir uma informação prévia. Qual a maior porcentagem de uso da bicicleta para o ciclista curitibano? É pedalar ao trabalho, com 78,6%. E a menor porcentagem é ir à escola e faculdade. O que nos dá como alternativa correta? A alternativa A.
Os ciclistas curitibanos utilizam bicicleta principalmente para lazer e trabalho. Gabarito, questão 6, alternativa A. Agora, na última questão, vocês farão análise novamente de 2 gráficos. Compare o gráfico de colunas, o que faria você pedalar mais, com o gráfico de setores, problemas do dia a dia, e marque a alternativa que apresenta uma relação entre esses 2 gráficos de acordo com os dados obtidos a partir da pesquisa realizada com ciclistas curitibanos. Deixo na tela então dessa vez para que analisem os gráficos e encontrem a alternativa correta. Conseguiram identificar, pessoal, o que vocês tinham que fazer? Comparar as informações dos 2 gráficos e encontrar um elemento comum, fazer a relação entre esses elementos para encontrar a alternativa correta. O que a questão solicitava então? Quais eram os dados que apresentam uma relação entre esses 2 gráficos de acordo com os dados obtidos a partir da pesquisa? E isso vai nos dar então a resposta como alternativa D. Quanto maior a infraestrutura, ciclovias, ciclofaixas da cidade para as bicicletas, maior a motivação para o uso. E isso podemos detectar lendo as informações com os problemas do dia a dia enfrentados pelos ciclistas. Tudo bem, pessoal? Vamos exibir nosso gabarito, questão 7, alternativa D. E agora, para fechar essa sequência de aulas que temos feito sobre mobilidade urbana, trouxe para vocês um depoimento de uma ciclista curitibana e vai contar pra gente como que é participar de um grupo de ciclistas e como que é pedalar pela capital. Essa professora, então, para fechar, trouxe o depoimento seguinte para nós. O GBBA é o Grupo de Bike Bairro Alto e Pinhais. É um grupo aberto que permite a participação de qualquer pessoa que queira pedalar de forma segura e divertida. Os pedais acontecem por vários bairros de Curitiba e também na região metropolitana. O grupo existe há algum tempo e a quantidade de participantes varia de acordo com cada evento. Durante a semana, os pedais acontecem à noite, porque a maioria dos participantes trabalha durante o dia. Também rolam pedais de fim de semana. É um grande desafio pedalar com esse grupo, que é muito unido. O grupo tem um líder, que é o tio Zeca. Ele organiza as funções e determina quem serão os anjos, que são aqueles que controlam o fluxo das ruas e avisam sobre qualquer perigo. E tem os fechas, que são ciclistas que estão responsáveis por liderar o pelotão ou esperar o pessoal que fica por último. O melhor é que ninguém abandona ninguém. Se furar um pneu, todo mundo para e espera trocar. Se você não aguentar pedalar na subida, tem alguém que vai te ajudar a empurrar a bike. É um grupo muito unido e divertido. E você nem precisa ter a melhor bike do mundo e nem o melhor condicionamento, porque tem pedal de todo tipo. Eu acho que todo mundo deveria participar de um grupo de pedal. Fabiola Berwanger, professora de Educação Física e participante do grupo GBBA. Viram, pessoal, que interessante? Tem grupos de ciclistas e dentro deles são feitas algumas organizações para que possa garantir a participação de todos. Deixo com vocês, então, algumas imagens do passeio da professora. Legal, não é mesmo? E assim concluímos essa sequência de aulas que demos início lá na aula 18. Cuidem-se, espero vocês na próxima aula.